E a pandemia, a gente vai mudar de assunto agora, né? Falar de esporte, cultura e lazer. Como eu estava dizendo, a pandemia inviabilizou a realização de eventos, eventos culturais, esportivos também. E é justamente para reverter essa contabilidade negativa nesses setores que ações estratégicas começaram a ser definidas pelo governo de Mato Grosso. Foram incluídos 10 milhões de reais no edital Viver Cultura, que vai impulsionar diversos segmentos culturais em todas as regiões aqui do nosso estado. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, Jefferson Neves, que é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Mato Grosso. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, né? A Secretaria de Cultura, o Governo do Estado fica à disposição da nossa população e da audiência do programa a todo momento. Secretário, explica rapidinho para a gente aí como é que é esse projeto aí, Viver Cultura, e quando ele começa a ser colocado em prática. Exato, a gente fez o lançamento, né? Na verdade foram 17 milhões de reais. O Viver Cultura é um desses editais que a gente colocou na praça para fomentar, e ele tem pauta livre, né? Pode ser das artes plásticas, da música, e, enfim, das várias manifestações culturais que a gente tem. São projetos que vão estar lá à disposição para todos aqueles proponentes, né? E tem um limite de valores para aqueles interessados? Tem. Cada pauta tem um valor específico, né? O audiovisual é um pouco mais, né? Porque demanda uma equipe muito grande, a música é um pouco menos. Então, assim, são vários valores. É um edital muito grande, né? Mas a gente tem também o edital Estevão de Mendonça, que é o de estímulo à literatura, né? Para novas obras, né? Que a gente vai ter novos autores sendo acessados aí nesse edital também, que vai disponibilizar 3 milhões de reais para isso. Tem também o edital da restauração do patrimônio histórico, né, que a gente quer fazer com que os patrimônios históricos aí em todo o interior do estado, também na capital, eles recebam a restauração e a valorização que precisa. Então, é o governo do estado fazendo esse investimento na cultura para que a gente tenha, né, esse desenvolvimento, principalmente, como você disse, que foi esse segmento que foi tão atrapalhado nessa pandemia, né? Que foi o primeiro a parar e quase que o último a voltar, né? Sim. Com seus movimentos. Secretário, Mato Grosso tem se destacado em relação ao esporte, né? Times daqui chegando aos principais campeonatos brasileiros. Esse edital também envolve questões desportivas. Eu gostaria que o senhor nos atualizasse em relação ao Bolsa Atleta, porque em outros governos ele ficou ali bem defasado, né? Faltou investimento. Agora está acontecendo alguma mudança para que a gente volte aí a ser em algum segmento do esporte, além do futebol também, né? Graças a Deus, essa é uma pauta excelente que a gente tem. O Bolsa Atleta ele é um projeto que foi criado em 2004, né? E ele originalmente era para atender os atletas em duas categorias apenas, atleta estudantil e atleta nacional, né? Atletas mato-grossenses que ficassem entre os 5 melhores atletas do país recebiam um apoio financeiro durante 12 meses. E quando a gente entrou em 2019, por conta da crise financeira do estado, a gente não conseguiu incrementar ele. Então, o que a gente fez, né? A gente colocou como missão só fazer o pagamento dele em dia, né? De todos aqueles atletas que tinham direito. A gente trabalhou bastante para fazer o pagamento deles em dia. Manteve e conseguimos os que já estavam, mas não fazer isso. Exato, não novos. incrementamos. Aí em 2021 a gente incrementou para 151 atletas atendidos no estado, né? Aumentou 151? um pouquinho isso. Aumentou um pouquinho a receita. E esse projeto ele funcionou tanto, ele deu tanto resultado que aí o governador nos autorizou a fazer uma implementação de recursos e de categorias que hoje ela chega a atender até 600 atletas. Então a gente saiu Para os atletas amadores, secretário, qual o volume total de recursos que a secretaria dispõe? Porque isso daí, como a Camila chegou até a antecipar aqui, era algo gravíssimo. Eu me lembro que teve um atleta amador que, para participar de uma competição, não me recordo se era nacional ou internacional, fez como os venezuelanos. Foi lá no semáforo pedir esmola. Isso era a realidade quando a gente entrou, infelizmente, e uma das pautas que a gente levou para o governador na época era exatamente essa: a gente precisa resolver essa situação. E de forma sistemática você resolve essa situação com investimento sistemático, né? Com investimento contínuo e de forma sistêmica também. Então a gente apoia os atletas em várias categorias. Você tem um atleta infantil, que é de 9 a 12 anos, que se ele conseguir um resultado de estar entre os melhores do estado, ele já recebe uma bolsazinha de R$200 por mês durante 12 meses. Né? Então não vai faltar transporte, não vai faltar para comprar um tênis, né? Alguma coisinha nesse auxílio.
Aí depois a gente já tem um atleta de base, que a partir de 12 anos de idade a gente apoia com R$ 400 por mês, durante 12 meses, né? Esses resultados aí. Aí depois a gente tem a Bolsa Atleta Estudantil, que é o atleta que consegue, numa competição nacional estudantil, ficar até a 5ª colocação e ele recebe uma bolsa de R$ 800 por mês. E aí a gente passa para outra categoria, que é o atleta nacional, que é o atleta a partir de 17 anos, de 14 anos de idade, mas que consegue esse resultado numa competição nacional, e ele vai receber uma bolsa de R$ 1.200 por mês durante esses 12 meses. E aí a gente tem o atleta internacional, que é o atleta que vai receber uma bolsa de R$ 2.000 por mês, né, que já tem resultados, né, que é aqueles atletas de mais alto nível, né, que tem os resultados em competições sul-americanas, pan-americanas. E a gente criou uma outra categoria, que é a cada 4 anos, né, que é o Prêmio Mato Grosso Olímpico, que agora no ano de 2021, na Olimpíada de Tóquio, a gente premiou 8 atletas matogrossenses, né, que foram convocados para a Olimpíada com um prêmio de R$ 30.000 por essa convocação olímpica. E o atleta matogrossense que ganhasse a medalha olímpica receberia um prêmio de R$ 100.000, o que aconteceu com o menino do goalball, né, o Romário, que foi campeão olímpico, né, pela seleção brasileira no goalball, né, que é um esporte para cegos, né, na Paralimpíada de Tóquio. Sim. E recebeu o prêmio de R$ 100.000. Então acumulou o prêmio aí da convocação e da participação olímpica de R$ 130.000. Então é esse apoio sistêmico que a gente está falando, apoiar desde a base, desde o iniciozinho da preparação esportiva, até o atleta chegar. Tem um trabalho específico, secretário, em cima dos esportes olímpicos? O que acontece? A gente, não que a gente priorize os esportes olímpicos, mas nos esportes olímpicos você tem uma organização um pouco mais efetiva, porque nos esportes olímpicos você só pode ter uma federação por estado. Né? Só tem uma federação de voleibol, uma federação de atletismo, uma federação de natação. Então essa organização é muito mais fácil. Quando o cara te diz que é um campeão brasileiro de voleibol, ele só pôde participar, só teve uma chance por ano. Né? Tem alguns outros esportes, que são os esportes não olímpicos, que você tem várias confederações brasileiras, várias federações locais, e você tem um pouco mais de dificuldade de aferir a importância desses resultados. Né? Secretário, falar de cultura é muito amplo, né? Há algo específico, algum segmento que a sua pasta deseja aí dar aquela força para que seja revitalizado depois da pandemia que impediu muitas pessoas de trabalharem, né? E de se sustentarem também, né? O setor de eventos foi um dos mais impactados, né? A gente teve os eventos todos cancelados aí durante 2 anos, né? Então, as pessoas que trabalham com som, palco, luz, iluminação, os shows de uma maneira geral, esses todos eles foram impactados bastante. Né? E isso a gente está fazendo um trabalho de resgate desse pessoal todo, né? Os aniversários de cidade, os eventos culturais acontecendo, mas a gente não está deixando nenhum segmento de lado, né? O audiovisual nosso está produzindo de forma bastante escalável, né? A gente está tendo também muito com relação ao Estevão de Mendonça, que é esse edital da literatura também, a gente está fazendo um trabalho bastante intenso com relação a isso, as artes plásticas. Então, o nosso trabalho lá é não deixar ninguém de fora, né? Fazer com que todas as manifestações culturais, todos os produtores culturais, eles tenham voz e financiamento na Secretaria. Para isso que a gente está trabalhando bastante. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. É uma honra e a gente está sempre à disposição. Obrigada.